quando eu vim aqui para os Estados Unidos quando eu tinha 14 anos, eu já tinha essa ideia na cabeça que eu queria ser número 1 no mundo, simples, dupla, tudo. E aí foi meio que uma transição grande, porque aí eu fui exposta para uma realidade muito diferente do que eu estava acostumada no Brasil. Então, nos meus últimos anos de juvenis, eu sabia que eu ia ser profissional, que eu queria ser profissional, eu queria tudo aquilo, mas aqui nos Estados Unidos eu fui exposta para o tênis universitário. Então, quando eu comecei a aprender mais sobre isso, eu, eu meio que falei, tá, talvez eu possa segurar mais um ano de tênis universitário, tendo tudo que todo mundo fala do tênis universitário, o apoio financeiro, os técnicos, jogar pelo time, e dar esse ano extra para eu poder ter mais maturidade e também ir melhorando, assim, usar essa primeira ano que tudo é muito difícil nessa transição direto do juvenil para o profissional, para eu ganhar um pouco de tempo, ganhar mais maturidade, melhorar meu jogo. E aí foi assim que eu decidi ir para a faculdade, mas foi uma decisão bem difícil na hora. Foi ali em 2015, no começo do ano. Foi uma coisa que eu pensei muito sobre, não tava, eu achava muitas vezes que era ou vou pro profissional ou vou pro tênis universitário, não dá para fazer os dois. Sabia que tinha bastante gente no masculino, vários exemplos de que tinham feito e tinham tido sucesso, mas no feminino não tinha tanto na época. Acho que agora tem bem mais, então é muito mais fácil se acreditar que é um caminho muito possível. Então, essa transição foi muito difícil, mas sou muito grata e muito feliz que, tipo, eu fiz essa decisão, que foi uma das melhores coisas que eu decidi fazer. Uma das coisas mais importantes no começo da faculdade, quando eu estava nessa indecisão de ir profissional ou ir para a faculdade primeiro, eu acho que foi o técnico. Eu me dei muito bem com o técnico, eu acreditei bastante na filosofia dele, de como ele via meu jogo. Ele me recrutou e queria muito que eu fosse para lá, então esse interesse, ele mostrava que ele se importava, assim. Eu acho que isso primeiro é muito importante. E aí, acho que foi a razão de que eu decidi para o universitário, foi porque eu confiei no técnico e confiei no que ele podia me ajudar, e não ia ser uma perda de tempo só ir para a faculdade só por ir mesmo, só pela experiência. Foi porque eu realmente achava que ele podia me ajudar. E me ajudou bastante, com certeza. Eu acho que naquela época eu precisava de mais jogos. Uma das coisas que eu precisava era jogo, era achar minha identidade na quadra, uma coisa que sempre procuro, mas quando você encontra isso e só trabalha no seu próprio jogo, na sua identidade, eu acho que isso te ajuda muito como jogadora. Então, na faculdade, ter o técnico na quadra e jogar, não sei quantos jogos eu tive, mas uns 40 jogos por semestre, mais ou menos, não importava, ganhava ou perdia, você vai ter essa quantidade de jogos. Obviamente, alguns jogos você não termina por causa do time, o sistema, o formato, mas eu acho que jogar muitos jogos na quadra, passar por muitas situações e ter o técnico na quadra, um técnico que eu gostava, um técnico que me ajudou muito na parte tática, na parte mental, foi muito legal. Eu acho que é importante porque eu pude aprender muito mais do que só ir jogar sozinha e me virar. Acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo na faculdade você tem a oportunidade de ter alguém na quadra, então se eu tivesse pode te corrigir na hora, ou pode te dar uma ideia na hora de que quando você está no circuito sozinha, agora eu tenho muito tempo para encontrar o caminho do meu jeito sozinha na quadra. Então acho que isso foi bem legal na faculdade. Jogava muita dupla, a gente treinava dupla todo dia. Acho que isso é uma coisa bem legal da faculdade também. Em muitos lugares você não treina tanto dupla específica. Então, mas na faculdade muita gente fala, você joga dupla agora porque você treinou muito na faculdade ou porque jogava muita dupla na faculdade, mas eu acho que não. Sim, por um lado sim, mas por outro lado eu acho que eu joguei simples melhor do que dupla na faculdade. Meus resultados foram melhores e tudo mais, mas o lance da dupla é que a gente consegue jogar com meninas do time diferente e tal, então tinha que se adaptar muito mais, e nesse sentido também foi muito positivo essa essa chance de poder jogar com várias meninas diferentes e treinar e ser competitiva, só que ao mesmo tempo ter que cooperar. E aí eu passei minha ideia quando eu fui para a faculdade era passar um ano. Eu ia passar um ano, jogar, guardar, garantir minha bolsa para o futuro e sair para jogar profissional. Isso era minha ideia e a razão que eu fui para o universitário, porque eu tinha essa oportunidade.
Só que aí, depois do meu primeiro ano, foi um dos melhores anos da minha vida, com certeza. Tipo, até agora eu acho. Foi muito legal, tive uma experiência muito positiva, um time muito legal. Fiz muitas amizades, joguei muito bem, adoro, adoro refletir naquele ano, porque foi uma das minhas melhores experiências. E, e aí eu decidi ficar. Eu falei, meu, foi muito legal. O time mudou bastante do primeiro para o segundo ano. Acho que 4 das minhas melhores amigas saíram, 3 se formaram, uma saiu da faculdade. Então, o primeiro ano eu fui como, sei lá, alguém que estava chegando para buscar meu lugar. Eu não tinha muita expectativa, tipo, zero, não sabia o que esperar. Falei, vou fazer o que tem que fazer e, tipo, aproveitar. E foi realmente o que aconteceu, acabou passando as minhas expectativas. E aí, o segundo ano, muita gente já me conhecia, porque eu já tinha jogado o ano, eu tive ótimos resultados no universitário, no nacional e tudo mais. Então, acho que os técnicos e as meninas também já me conheciam. E como eu estava com um ranking bom, eu passei de ser a menina que chegou agora, a freshman que ninguém conhecia, para ser alguém que todo mundo meio que queria ganhar. Tipo, então, acho que isso foi um desafio em vários lados. Eu acho que qualquer nível de tênis vai ter isso. Se você tá, sei lá, 500, você sobe para 300, tem gente que tá mais abaixo vai querer ganhar de você. Se você tá 10 do mundo, todo mundo vai querer ganhar de você. Então você acumula mais essa pressão de ter que ganhar alguns jogos do que não ser favorita. Então acho que esse desafio do meu segundo ano foi bem importante para mim, porque eu joguei muito diferente do que o meu primeiro ano e eu precisei de bastante ajuda do técnico para me ajudar a passar por essas um pouco mais de jogo mental assim da cabeça que vem dentro do jogo. E aí no segundo ano eu também já estava pronta para sair, eu falei vou jogar mais um ano, mas aí como não foi tão legal, vamos dizer, o primeiro ano era muito difícil de bater, porque foi muito especial. Então, o segundo ano eu já sabia que eu queria sair da faculdade. Eu acabei falando pro técnico, ó, depois desse eu não volto, já tinha fechado. E por isso que eu tirei o segundo semestre, o primeiro semestre, que é o fall, que é de outubro a dezembro, eu tirei off. Eu falei, eu vou jogar profissional e não volto mais. E eu já tinha falado com o técnico, tudo bem. E acabou que nesse verão, quando eu saí, eu tive uns problemas de visto, eu não consegui voltar para os Estados Unidos, que é onde eu queria jogar alguns torneios e treinar por um tempo antes de fazer a gira. E isso era um dos meus planos. E isso acabou fazendo eu mudar de planos. Acabei indo para a Europa, fiquei uns 2, 3 meses lá jogando os torneios. Que fui bem na dupla, não fui tão bem na simples. Só que acabou tirando um pouco do meu plano que eu tinha de como eu ia começar a minha carreira profissional. Então acho que isso meio que não me abalou, mas de uma certa forma, tipo, mexeu umas coisas que eu não estava esperando, que eu acho que também é importante, às vezes acontece coisas que você tem que adaptar. E adaptei legal, foi muito positiva a experiência que eu tive na Espanha, foi diferente. Mas ao mesmo tempo, acho que estando no tour, não tendo os resultados que eu queria naquela época, eu sabia que eu ainda podia voltar para a faculdade por um semestre, que é o semestre que a gente jogava mais. A gente ia ter um time muito bom. E isso não estava na minha cabeça até meio que meados de novembro, dezembro, depois que a minha gira tinha acabado. Quando eu voltei para o Brasil, e aí no Brasil não tinha uma estrutura, porque a minha estrutura era mais ou menos aqui nos Estados Unidos. Então, ali eu comecei a pensar demais, eu acho que entrei na minha cabeça, eu tinha outras opções, podia ter ido treinar na Espanha e tal, mas eu confiava, eu sempre gostei muito do que eu tinha aqui nos Estados Unidos, não queria largar a mão disso. E também na parte financeira, queria estar mais estável. Talvez foi receio, foi um pouco de muita coisa na cabeça, não sabia o que decidir, é uma decisão difícil. Eu acabei optando por voltar para a faculdade e ganhar mais 6 meses, jogar. Minha ideia era ganhar o título, fui com expectativa de realmente dar meu melhor, aproveitar os mais 6 meses, aproveitar o coach, tentar usar o que eu aprendi nos 6 meses do tour para voltar para a faculdade e sair fechar com chave de ouro, vamos dizer assim. Essa era uma das ideias e também comprar tempo para eu me ajustar financeiramente, para eu me ajustar com o treinamento quando eu saísse, para eu me ajustar com a estrutura que eu ia precisar e deixar as coisas bem mais claras. Então, acho que eu estava muito mais madura nesse aspecto de voltar, mas quando eu estava lá, eu sabia que eu já ia sair de vez. Eu estava muito mais tranquila com aquele sentimento do que da primeira vez
que eu decidi sair. E aí eu acho que eu aprendi bastante naquele semestre também. Então, foi meio que assim, de todos os anos que eu estava lá, eu tinha essa meio que, não dúvida na cabeça, mas, tipo, queria jogar profissional. E eu acho que algumas horas isso até me atrapalhou, de, tipo, ficar pensando demais, eu quero profissional porque eu tô aqui. No meu primeiro ano não tanto, mas nos outros 2 bastante. Eu acho que isso é uma coisa que, se eu pudesse voltar atrás, eu também teria melhorado, tipo, tranquilo, você tá aqui, faça o melhor aqui, depois você vai virar profissional, vai dar tudo certo lá também. Então acho que isso foi umas coisas que eu também tenho refletido ultimamente, porque muita gente pergunta: o que você mudaria? Por que você saiu e tal? Então acho que foi mais por esse caminho, essa ideia de deixar as coisas mais claras e ter estrutura depois que eu saísse, e quando eu estava confiante que eu tinha isso, foi mais assim, tá, sai, decide 100% e investe 100% nisso, não dá para ficar meio termo aqui, meio termo lá. E aí foi meio que assim.